Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um resumão do tema produtos do 4P de marketing e a gente vai ver um pouco de conceitos e destrinchar um pouco mais sobre esse tema. Então, para começar, o que é os 4P de marketing, né? Também conhecido como composto de marketing, os 4P se referem a 4 fatores que devem ser considerados ao planejar e executar as estratégias de marketing de uma empresa, sendo eles o preço, praça, produto e promoção. Então, cada um desses fatores possui desdobramentos profundos e que devem ser analisados. Então, qual é o conceito de produto, né? O produto, ele se refere ao bem ou serviço que você comercializa, ou seja, o que você entrega para o cliente para satisfazer ou uma necessidade ou um desejo dele. E sem um produto bem desenvolvido, dificilmente as empresas terão chances de crescer ou sobreviver dentro de um mercado. Então, quando a gente pensa em um produto, há uma série de questões subsequentes, como variedade, qualidade, design, funcionalidade e embalagem. Portanto, é algo bastante amplo que exige atenção e a ideia é entregar algo que, de alguma forma, é único para o consumidor. Então, para melhorar o planejamento do seu produto, é importante fazer pesquisas de mercado, analisar o que a concorrência já oferece, avaliar o que agrega valor ao cliente e os melhores fornecedores. Assim, terá mais chances de alcançar o sucesso. E para poder exemplificar de uma forma mais prática, eu trouxe o exemplo da bolsa Birkin da Hermès, que não é apenas uma bolsa feita de tecidos e couros legítimos para guardar ou transportar objetos, mas envolve muito mais do que isso, né? Envolve tanto os componentes tangíveis, que é aqueles que a gente vê e percebe, que é a cor, tamanho e funcionalidade, como também os componentes intangíveis, que é a sensação de conquista, realização pessoal, identidade e status que muitas dessas pessoas que adquirem essa bolsa e passam por esse processo de compra que não é muito fácil, normalmente procuram. Para poder destrinchar um pouco mais do tema da aula de hoje, o Kotler ele introduziu o chamado níveis de produto, também conhecido como hierarquia de valor. São 5 níveis que fornecem uma estrutura essencial para entender o verdadeiro valor que um produto oferece aos consumidores. E é uma forma didática de estruturar o produto, agregando camadas de valor de forma sequencial. Então, 5 níveis são o produto central, o básico, o esperado, o ampliado e o potencial, que nós veremos nos próximos slides. Começando com o nível mais base, é o nível central, que é o nível que representa a essência do produto, o benefício principal que atende à necessidade do cliente. Então, esse é o ponto focal em torno do qual todos os outros níveis são construídos. Então, nos exemplos abaixo, por exemplo, o nível central de um carro seria promover o transporte, né? De um restaurante é satisfazer a fome e de um smartphone é a comunicação. Então, passando para o próximo nível, é o nível básico, que é onde é identificado os elementos básicos do produto. Então, é onde o cliente considera se o produto atende às suas necessidades mínimas ou não. Então, para o carro, por exemplo, é um carro com motor, com assento, com direção e rodas, que é o conjunto de características mínimas que compõe e que permite o transporte. Já para um restaurante, é a comida, a bebida servida, as mesas e cadeiras para sentar e se sentir lá confortável. E a cozinha, né, onde tudo é preparado. Já para o smartphone, é um aparelho que faz ligação, que envia mensagem e que tem essas funcionalidades mínimas, básicas que precisa ter, né? E passando para o nível esperado agora, são as características que tornam o produto aceitável e competitivo no mercado.
No caso do carro, por exemplo, seria um carro com combustível econômico, estruturas de segurança, conforto, tendo ar-condicionado, direção hidráulica ou interior confortável. Já para um restaurante, a qualidade dos alimentos e do que é servido no restaurante, um ambiente agradável e limpo e um bom atendimento. E para um celular, por exemplo, é uma bateria de longa duração, câmera de alta qualidade, um bom armazenamento interno e um design atraente. Já no nível ampliado, é onde a gente pode diferenciar o produto ao oferecer benefícios adicionais que excedem as expectativas dos clientes. Então, é onde a inovação pode ser aplicada para agregar valor ao produto, especialmente de forma complementar. Por isso, muitas vezes esse nível é associado a um momento de pós-compra e consumo, com serviços excepcionais no atendimento ou um relacionamento muito bom com o cliente. Então, para esse nível, eu trouxe 2 exemplos, que é o da Motorola, que se uniu a Swarovski e lançaram uma edição limitada que levou a tecnologia ao universo da alta joalheria. E o segundo exemplo é a Daylist do Spotify, que oferece uma série de playlists personalizadas feita para cada momento do seu dia, como se sintetizasse um dia em uma playlist. Então, torna uma experiência muito exclusiva para cada consumidor. Por fim, o nível potencial, ele abrange futuras possibilidades e inovações do produto e é um espaço para a criatividade e a antecipação das necessidades futuras dos clientes. Então, é um nível importante para manter a competitividade do produto, mapeando possíveis melhorias incrementais. Então, um exemplo que eu trouxe é o Vision Pro, que são óculos inteligentes que a Apple lançou, que é um óculos de realidade aumentada que integram informações digitais ao ambiente real, permitindo interações sem uso das mãos. Agora, passando para a classificação e tipos de produtos, o primeiro que a gente tem é o de acordo com a durabilidade. Então, a classificação entre bens duráveis e não duráveis é baseada em uma característica física e tangível, que é a vida útil do produto. Então, como os serviços são, por definição, intangíveis, essa classificação simplesmente não se aplica a ele. Já que, por exemplo, não dá para tocar em uma consulta médica ou guardar um voo em uma prateleira. Então, nós temos os bens não duráveis, que são os produtos que são totalmente consumidos após o uso ou pouco uso, como alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal. E os produtos duráveis, que são aqueles que duram e são utilizados durante longos períodos de tempo, como automóveis, eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Uma outra forma de classificação é de acordo com o comportamento de compra, que é uma forma de segmentar o mercado e categorizar produtos com base no comportamento, atitudes e processo de decisão do consumidor no momento da compra. Também é dividido em 5 tipos e a gente vai começar com o de conveniência, que são os produtos que são adquiridos frequentemente com pouco esforço, geralmente porque são itens de baixo custo e fáceis de encontrar. Então, uma das vantagens para a organização de vender esse tipo de produto é o volume de vendas alto e fidelização por hábito. E uma desvantagem é a alta concorrência e o preço unitário baixo. Então, o segundo tipo é o compra comparada, que são os produtos que são comprados com menos frequência e exigem mais consideração, já que o preço é mais alto também. Então, o consumidor ele compara diversas opções antes de tomar uma decisão de compra, geralmente avaliando preço, qualidade, design e outras características. Tem um maior valor agregado e, consequentemente, tem uma maior comparação e esforço também. A estratégia utilizada é de se destacar na multidão, já que é preciso dar
dá razões convincentes para o consumidor escolher seu produto após analisar diversas alternativas, que seria o caso de procurar ou de comprar um celular novo ou um tênis de corrida novo. O terceiro tipo é o de especialidade, onde você precisa ter um esforço especial de compra por algo específico. Então é super difícil de substituir por outras opções e é uma compra altamente planejada, que é o caso de jatinho, iate e artes famosas. Nós também temos a compra por impulso, que é aquela não planejada, onde o apelo ganha a atenção do consumidor, que é o caso dos snacks, chicletes e bebidas, que são casos de produtos que ficam perto, por exemplo, do caixa. E por último, nós temos os produtos não procurados, que são os produtos que não são buscados ativamente pelo consumidor e sua demanda é gerada por uma situação específica, como seguros de vida ou medicamentos em caso de doenças. Agora falando sobre diferenciação, para os bens, como eles são tangíveis, a diferenciação é mais concreta e podem ser explorados por 4 meios, que é pela forma, pelas características, pela qualidade e pelo estilo e design, que segue um apelo mais estético. E para os serviços, como eles são intangíveis e meio que abstratos, a diferenciação segue a mesma lógica, mas é por meios menos concretos, que seriam a entrega, a instalação e o atendimento. E por último eu trouxe um caso mal sucedido, que foi do Advil Mulher, que tem o mesmo princípio ativo, mas a embalagem rosa causou uma crítica por gender washing. Quando a gente pensa em estratégia de marketing, embora todas essas que vêm na nossa cabeça sejam cruciais, há um elemento que é frequentemente subestimado, apesar de desempenhar um papel fundamental na decisão de compra do consumidor, que são as embalagens. E a estratégia das embalagens é a prática de projetar, criar e posicionar as embalagens de produtos de forma estratégica, então é para atrair, envolver e influenciar os consumidores. Então não é algo que se trata apenas de colocar um produto em uma caixa bonita, mas envolve muito mais do que isso, né? Envolve a criação de uma experiência visual e tátil que ressoa com um público-alvo. Aí eu coloquei aqui um estudo da Nielsen que mostrou que 70% dos consumidores consideram a embalagem um fator importante na decisão de compra, e além disso, 64% dos consumidores também disseram que comprariam um produto novamente com base na embalagem. Então, as 5 funções estratégicas de uma embalagem são a proteção, a informação, a comunicação, que é a identidade da marca, e a aproximação ou relacionamento com o consumidor, a diferenciação, que é chamar atenção e se destacar, e a sustentabilidade, que vai mais pelo apelo ecológico. As 2 primeiras são as mais básicas, elas continuam sendo importantes, mas hoje em dia as empresas tendem a sair um pouco do óbvio e buscar aproveitar formas mais estratégicas. E para as embalagens serem eficazes, é recomendado que a empresa conheça o seu público-alvo, seja autêntico, então as embalagens precisam refletir honestamente o produto e os valores da sua marca, se destacar, mas que seja também funcional. Então, embora seja importante se destacar, a funcionalidade da embalagem não deve ser comprometida. A consistência da marca, então manter uma consistência visual em todas as embalagens para criar um reconhecimento sólido. E por último, avaliar constantemente, que o mercado e as preferências dos consumidores mudam constantemente, então é bom avaliar e ajustar as embalagens regularmente para garantir que elas continuam sendo eficazes. Aqui eu coloquei 3 casos de embalagens que foram um sucesso, que foi o gloss da Fran, que virou um chaveiro também, que ficou super em alta recentemente, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. O iPhone, que a maioria dos usuários, eu acho,
sentem um prazer em fazer o unboxing da caixa, né, por ela ser super bem feita e tirar aquela película. E a Garrafa Voss, que é uma marca de água que se diferenciou pela embalagem de vidro, diferente da maioria das outras que são feitas de plástico. Passando para a jornada do consumidor, serve para compreender o comportamento do cliente desde o primeiro contato que ele tem até o pós-venda e permite que as empresas desenvolvam ações de marketing e vendas personalizadas para cada etapa, como também elas podem identificar aonde os clientes estão travando ou desistindo da compra. Então, no ciclo que eu vou mostrar, ele pode variar muito porque é influenciado por uma combinação complexa de fatores individuais, sociais, culturais e contextuais. E além disso, a natureza do próprio produto ele também desempenha um papel significativo nas etapas para cada consumidor. Então, as fases são a conscientização, que é o primeiro contato quando ele começa a saber da existência do produto. O segundo é o interesse, onde o consumidor se interessa e busca mais por informações do produto. O 3 é a avaliação, que é onde o consumidor avalia o risco e se vale a pena ou não experimentar. A quarta fase é a experimentação, que se a análise for positiva, o consumidor decide experimentar o produto. E, por último, em quinto lugar, a adoção, que é se houver a satisfação com a experimentação, o produto é adotado pelo consumidor. E para o nosso último tópico da aula, eu trouxe um pouco sobre inovação. Então, a introdução de novos produtos vem acelerando muito, principalmente em alguns setores, como de varejo, eletrônico e automóveis. E o tempo para colocar um produto no mercado foi reduzido à metade, comparado aos anos anteriores. Então, em uma economia em rápida mutação, a inovação contínua é uma questão de necessidade para as empresas, e empresas altamente inovadoras são capazes de identificar rapidamente e agarrar novas oportunidades no mercado. E aqui eu coloquei um processo de desenvolvimento de produtos que segue uma ordem de geração de ideias, seleção, desenvolvimento, teste e o lançamento. O que é inovação, né? O Tim Brown, CEO da Ideal, que é uma empresa focada em inovação, refere a ela como criar novas opções às quais a concorrência não tem acesso. Então, a gente tem 3 tipos de inovação que uma empresa pode optar, que é a inovação radical, que consiste em ideias muito inovadoras, de alto risco e que demandam grande investimento e mudanças no mercado. A inovação incremental, que é feita a partir do aprimoramento contínuo de produtos, serviços ou processos, por isso consiste em uma inovação de baixo risco e resultados a curto prazo. A inovação disruptiva, que é o desenvolvimento de uma solução totalmente nova, que quebra o tradicional e faz se tornar obsoleto. Então, um exemplo são as plataformas de streaming para filmes que substituíram quase completamente o mercado das videolocadoras. Então, as empresas que não conseguem desenvolver novos produtos deixam seus produtos vulneráveis tanto a mudanças de necessidade e gosto dos clientes, como também a ciclos de vida mais curto, o aumento da concorrência nacional ou estrangeira e também as novas tecnologias. E aqui eu coloquei uma pesquisa que mostra que grande parte dos novos produtos fracassam entre 50% e 95% nos Estados Unidos e 90% na Europa. E alguns dos motivos para essas falhas são falta de pesquisa e posicionamento, altos custos, superestimar o tamanho do mercado, propaganda ao preço incorreto, além da necessidade de desenvolver e lançar produtos cada vez mais rápido em ciclos de vida cada vez mais curtos. Para poder concluir essa aula, a gente viu que o P de produto é um universo completamente estratégico e complexo.
Então, só para recapitular um pouco, o produto é uma experiência e não apenas um item físico. A gente conheceu alguns níveis e tipos e classificações que são essenciais para o posicionamento de uma empresa. A embalagem é uma ferramenta estratégica e não apenas algo funcional. E a inovação deve equilibrar a criatividade com responsabilidade. Então, dominar esses conceitos é o primeiro passo para criar ofertas que não apenas atendam, mas superem as expectativas do mercado e sirva como base para os próximos P's de marketing que a gente vai ver. Então, essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até mais!